do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Aliás, eu adorei poder encontrar com alguns de vocês ontem. Foi muito legal a experiência da OCP, não foi não? Eu amei. Um beijo para todos vocês. E para quem não conseguiu participar da reunião ontem, perdeu, tá? Mas não esquenta não, que vai ter... Vocês vão poder assistir o vídeo da reunião loguinho, tá bom? Fica aí então aguardando a nossa reunião virtual da OCP, o vídeo. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é a aula 10, que fala sobre Absalão. Não é uma palavra feia. É o nome que o rei Davi colocou em um dos seus filhos. É estranho, né? Mas tudo bem. Então, a nossa aula é sobre Absalão e Davi. Absalão era um dos filhos de Davi. Davi tinha um monte de filhos, porque naquela época não era ruim, não era mal visto ou não era considerado pecado que o rei tivesse mais de uma mulher, mais de uma esposa. Então, o rei Davi era casado com várias mulheres. E além das mulheres com quem o rei era casado, ele tinha tantas outras mulheres com quem ele tinha filhos, tá? Absalão era um desses filhos. E como ele tinha muitos filhos, numa família é normal que a gente tenha maior afinidade e menor afinidade com alguns dos nossos irmãos, não é verdade? Às vezes eu posso me dar melhor com alguém da minha família e não tão bem com outra pessoa, ou posso me dar bem com todo mundo. Mas aqui, nessa história, nesse momento, a gente vai começar a aula falando sobre o relacionamento de Absalão com seus irmãos e principalmente o relacionamento do rei Davi com a sua família, com seus filhos. Vamos então começar com uma oração? Junte suas mãos e vamos lá. Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez nós podemos ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos porque mais uma vez estamos todos juntos. Esperamos que logo possamos estar todos juntos e presentes na tua casa. Te pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração para que nós possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bora lá para a história então, pessoal. Seguinte, Davi continuava como rei e agora tinha muitos filhos e vivia no seu trono, fazendo suas coisas de rei, certo? Davi, então, com várias mulheres e muitos filhos, tinha formado uma família, certo? Esses filhos nem sempre se davam tão bem. Por conta de uma briga entre dois irmãos, que eram Tamar e Aminon, Absalão tomou partido entre um de seus irmãos, que era, no caso, Tamar. Tamar era a menina, Aminon não tratou bem sua irmã, né? Ele feriu sua irmã Tamar, e aí o Absalão resolveu se vingar do Aminon e tramou
a morte do Aminon. Nossa, tia Camélia, mas morte? Não era só uma briguinha básica de irmãos? Pois é. Na nossa família podem haver brigas, né? Mas naquela época existia muita disputa por conta até do trono do rei, né? Para ver quem iria ser o herdeiro ali do trono, né? E Absalão brigou com Aminon e planejou a morte dele. Absalão, então, com medo da reação que seu pai Davi podia ter, o que ele fez? Pé na tábua. Ele fugiu. Isso mesmo. Ele fugiu da cidade de Jerusalém e ficou fora durante 3 anos. Tá? Ele tinha medo de ser castigado por Davi, lógico, né? Imagina, o pai Davi não ia fazer nada, um irmão mata o outro e ele não ia tomar nenhuma providência. Então, depois de 3 anos, Absalão volta para Jerusalém porque o rei Davi permite que ele volte, mas ele não queria vê-lo. Eu acho que eu esqueci de contar uma coisa a respeito de Absalão para vocês. Absalão era muito bonito. Era um homem muito bonito. A Bíblia diz que ele era perfeito da cabeça aos pés. Ele talvez fosse o filho mais bonito de Davi, tá? E aí ele volta, então, continuando a lição, ele volta para Jerusalém e Davi resolve não vê-lo. E assim eles ficam por 2 anos, tá? Ele fica sem contato algum com o seu pai, o rei Davi. Mas isso não estava muito legal na cabeça do Absalão, sabe, pessoal? Então, ele chamou um dos líderes militares mais importantes que o rei Davi tinha, que era um homem chamado Joabe. Chamou Joabe por 2 vezes. E Joabe, como era um cara que era fiel ao rei Davi, não foi ver Absalão. Absalão ficou muito bravo, muito zangado, e vocês nem imaginam o que ele fez. Ele não era muito bem das ideias, né? Como vocês já podem imaginar, ele matou um irmão. Ele conseguiu fazer isso. Acreditem ou não, ele mandou colocar fogo nas plantações do Joabe, coitado. Joabe ficou assim, perdido, imagina, né? E foi até o rei Davi e disse para o rei, olha, por favor, você sei lá, toma uma providência, né? Faz as pazes aí com Absalão, olha o que ele fez comigo, né? E Davi, então, manda chamar Absalão, depois que Joabe conversa com Davi, manda chamar Absalão e eles, então, não chegaram a fazer as pazes, né, gente? Mas, assim, o rei permite que Absalão possa vê-lo de vez em quando e voltar a viver normalmente em Jerusalém, tá? Só lembrando o que Absalão, até aqui, matou o irmão, colocou fogo na plantação de Joabe. A gente já pode saber que Absalão, muito diferente do pai dele, o rei Davi, não era uma boa pessoa, né, pessoal? Realmente, ele não era um bom caráter, tá? O que mais era importante na vida o que ele mais buscava, né? O que era mais importante para ele, sem dúvida, era o poder. Era tudo que Absalão,
queria para a vida dele, tá? Então, o que ele fez? Já que ele tinha a possibilidade de voltar a viver uma vida normal dentro da cidade de Jerusalém, inclusive encontrando com o seu pai, o rei Davi, ele comprou uma carruagem bem legal, bem bonitona, e comprou uns cavalos, sabe, para carruagem. Aí ele fez uma escolta como se fosse uma guarda dele, com 50 homens. Todos os dias de manhã, o que ele fazia? Pegava a carruagem, os cavalos e esses 50 homens e ficava na porta da cidade. Naquela época a cidade não tinha entrada, a cidade tinha porta, né? Porque era tudo fechado para o pessoal não invadir. Lembra lá os filmes que a gente assiste, as outras histórias bíblicas que a gente ouve? Então, naquela época era a porta. Enfim, Absalão ficava plantado ali com os cavalos, a carruagem e os 50 homens. Todo mundo que chegava procurando o rei Davi encontrava primeiro quem? Absalão. Aí o Absalão falava assim: olha, agora não tem ninguém aqui que seja representante do rei que possa conversar com você. Mas eu tô aqui, eu posso te ajudar. Se eu for juiz dessa cidade, por exemplo, eu posso ajudar muitas pessoas. Conta o seu caso para mim e eu vou tentar ver o que eu posso fazer com a minha escolta de 50 homens e tal, e eu posso te ajudar. E as pessoas caíam na conversa de Absalão e deixavam que ele os ajudasse. Tá? O que queria Absalão? Queria conseguir que as pessoas gostassem dele. Ele queria conseguir a atenção das pessoas e queria ser querido pelas pessoas, porque ele já tinha uma ideia. Ixi, a gente sabe que de Absalão não vem coisa boa, né? Vocês vão ver só. Com essa história de ajudar quem precisava e querer se tornar o mais curtido, o queridinho das pessoas ali, os israelitas, o que aconteceu? Ele foi conquistando um espaço. Ele foi conquistando cada vez mais os populares ali, os israelitas. E aí ele começou a tramar contra o próprio rei. Começou a colocar para si, buscar para si aliados. As pessoas que, como gostavam de Absalão, como Absalão tinha ajudado, acabavam ficando do lado de Absalão. O rei Davi ficou sabendo de tudo que Absalão estava fazendo, ajudando as pessoas, tentando como se fosse formar um grupo que fosse favorável a Absalão. Mas o rei Davi, como vocês podem, como a gente aprendeu até agora, o rei Davi não era lá, ele era um bom rei, mas como pai, como chefe de família, não era lá muita coisa, não. Ele não advertia muitos filhos, não dava bronca, deixava para o resto lá, os empregados do palácio, as mães que tomassem conta dos filhos. Depois de 4 anos fazendo a mesma coisa, Absalão chegou ao rei Davi e pediu para que ele fosse para a cidade de Hebrom poder cultuar a Deus. Pois é. Davi deixou. Mal sabia ele que, na verdade, o que Absalão estava fazendo era movendo aquela trama contra o rei. E numa dessa, ele conseguiu até
alguns conselheiros do rei Davi se aliassem a ele. E aí o plano de Absalão começava a ganhar força e número em pessoas. Mais uma vez, Davi soube o que Absalão estava fazendo. E agora tinha chegado a hora de Davi tomar uma decisão. Mas era uma decisão muito complicada e difícil, tanto para o rei Davi, que tinha alguém que estava querendo trair ele, e principalmente como pai, né, gente? E pai quer ser traído pelo filho. Então ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele ia para cima de Absalão, ou ele fugia para o deserto. E o que ele escolheu? Fugir para o deserto com aquelas poucas pessoas que ainda estavam do lado dele. E foi isso que Davi fez. Então Davi decidiu que era a hora de começar a batalha. Ele ia ter que lutar, que armar um exército para lutar contra um exército do seu próprio filho. E essa seria uma disputa pelo trono, né? Porque Absalão queria tirar o lugar de Davi no seu trono, queria ser rei. Então Davi dividiu o seu exército em 3, tá? Mandou que o exército fosse e derrotasse o exército de Absalão, mas deu uma ordem muito séria para os 3 grupos que ele montou de exército. Vocês vão e vocês destruam o exército do meu filho Absalão. Mas, por favor, tomem cuidado com a vida dele. Eu não quero perder outro filho. E assim foi feito. Os exércitos lá lutaram entre si e conseguiram derrotar o exército do rei Davi, conseguiu derrotar o exército de Absalão. Absalão continuou vivo, mas ele tinha que fugir para não ser morto, né? Ele achava que ele pudesse ser morto e ele resolveu fugir. Absalão tinha um cabelão, ele tinha um cabelo comprido e ele estava galopando com seu cavalo e fugindo. De repente, o cabelo dele emaranhou num galho de árvore e ficou preso. E o cavalo continuou andando e puxou o corpo de Absalão. Ele ficou ali quase morrendo, morria, não morria, morria, não morria, estava agonizando, estava sofrendo muito. Foi quando Joabe, lembra lá, aquele cara que teve a plantação queimada pelo Absalão? Joabe encontrou Absalão naquela situação e com pena dele acabou matando para ele não sofrer mais. Só que ele tinha que dar a notícia, né, pessoal? Então lá foi ele. Joabe chegou perante o rei Davi e disse o que tinha acontecido e que tinha acabado com a vida dele. Davi chorou muito, muito, ficou muito triste, porque um pai nunca quer perder um filho, não é mesmo? Então, ainda que Davi tivesse ganho mais uma batalha, o sentimento dele era realmente muita tristeza e uma perda muito grande. Pessoal, é isso que acontece com quem quer fazer da sua vida aquilo que bem entende. Foi o que aconteceu com Absalão, né? Absalão era filho do rei, um homem muito bonito, que em vez de resolver obedecer a Deus e seguir os seus caminhos, resolveu seguir seu próprio caminho, resolveu agir por suas próprias vontades e atitudes, né? Uma das coisas que da vida de Absalão
que eram mais importantes para ele era a sua ganância. O que é ganância? Ganância é a vontade de ser poderoso, de ser rico, de ter as coisas, né? Então, por isso, por querer assumir o controle da sua própria vida, Absalão acabou tendo um fim terrível, né? Essa é a história do filho do rei Davi, Absalão. Tinha tudo para ser um grande rei, talvez depois do seu pai, mas não obedeceu a Deus, não ouviu a sua voz, se recusou, era mau e teve um fim mau, né? Absalão acreditava que ele tinha tudo, que ele era bonito, ele era rico, que ele era filho do rei, ele poderia ser rei e ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Ele estava enganado, porque Deus é quem tem o controle da situação e é Deus quem faz as coisas. O versículo dessa semana está no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, e diz assim: Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que quer dizer isso, pessoal? Quem que pode tudo? Ora, quem pode tudo é Deus, não é verdade? E nenhum plano dele pode ser frustrado. Ou seja, a gente pode querer, mas quem dá a última palavra é sempre o Senhor. Nos resta ser como Davi. Lembra lá? Davi era um homem que sempre ouviu a voz de Deus, que sempre procurou agradar a Deus. E é essa lição que fica hoje pra gente, né? Sempre ouvir a voz de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. E nenhum dos planos de Deus vai ser derrotado, vai ser frustrado, tá bom? Não esqueça de fazer as atividades do nosso caderninho do aluno, tá? E eu espero vocês numa próxima aula. É isso aí, pessoal. Um beijão, até a próxima!